Olá, bom dia irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical na Igreja Batista do Ipiranga e hoje nós iniciamos o estudo de um novo livro, né? O livro é Um Guia para a Nova Vida, Doutrinas Básicas para o Discipulado Cristão. Nós vamos falar muito sobre discipulado e é com muita alegria que a gente começa esse novo estudo, um novo livro. Eu recomendo aos irmãos, assim como os links que eu já enviei no nosso grupo no WhatsApp, para que você, na medida do possível, adquira, invista nesse material, para que a gente possa, ao longo dos próximos domingos, estudar juntos, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero orar para que a gente possa nos aprofundar nessa primeira lição desse novo livro, dessa nova etapa da nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de continuar aprendendo mais sobre o Senhor nesse novo tema, nesse novo livro, ó Deus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a cada dia um pouco mais nas nossas vidas, ó Deus. Que cada um que esteja agora assistindo esse vídeo possa ser tocado pelo Senhor, que cada um que está assistindo agora esse vídeo possa ser iluminado pelo Senhor para compreender a sua palavra, Deus, e assim que o Senhor se revele a cada um à sua medida, que as minhas limitações não impeçam, Senhor, de que possamos nos aprofundar no teu conhecimento. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá. Hoje, já repetindo, né, várias vezes, eu tenho que tomar cuidado para não ser prolixo, mas nós vamos estudar um novo livro, um guia para a nova vida, doutrinas básicas para o discipulado cristão. Esse livro é o livro do professor e teólogo e pastor Wilson Porte Jr. Ele esteve conosco no comecinho do ano na nossa igreja, um pouco antes de toda essa crise que nós estamos vivendo, dessa pandemia. O pastor Wilson Porte é pastor da Igreja Batista da Liberdade lá em Araraquara. Não é? E ele nos agraciou com a sua presença, falando um pouquinho da lição, se eu não me engano, 9 da nossa antiga revista sobre graça, graça que triunfa, sobre a depressão. Então ele já escreveu sobre isso, e um livro também que ele escreveu é esse, para que nós possamos usar esse material, essa ferramenta como um instrumento de discipulado. O que fazer, por exemplo, para discipular alguém? Então nós vamos ver a sequência dessas lições. Eu mandei para vocês lá no sumário e são 5 assuntos que vão ser tratados, né? Então primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a lei, depois nós vamos falar sobre a graça, depois nós vamos falar sobre o Pai Nosso, as ordenanças e por fim sobre o credo apostólico. O que é tudo isso e por que tudo isso é importante quando nós estamos sendo discipulados e quando nós estamos discipulando alguém, né? Afinal de contas, o que seria o discipulado? O que é discipular, uma vez que nós estamos falando de doutrinas básicas para a nossa fé cristã? O discipulado é a vida da igreja, né? Talvez esse seja uma prática ou um termo que foi sendo perdido ao longo dos anos, mas todos nós, todos que começaram na fé cristã, devem ou deveriam ter sido discipulado. Então, uma vez que alguém é atraído por Deus e confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa tem que ser acompanhada. E de certa forma, todos nós temos que ter alguém para que possa nos discipular. Sempre existe alguém mais experiente do que nós na nossa fé cristã e que pode nos ajudar a compreender melhor as Escrituras e aquilo que Deus espera de nós, né?
todos os que receberam o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo devem receber e compartilhar as doutrinas básicas da fé cristã. Então eu já estou tratando aqui com vocês um pouco sobre a introdução do livro, antes de entrar de fato no capítulo 1. E a introdução, então, o pastor Wilson Porte ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o discipulado e a importância de discipular pessoas e de ser discipulado, né? Creio que nós podemos ser discipulados por alguém, mas também ser instrumento de Deus para discipular outras pessoas. Amém, irmãos? Assim como diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que vai dizer: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então, compartilhar uns com os outros as coisas do Senhor. É essa a importância do discipulado, para que ambos sejam fortalecidos. E aí, dentro desse livro, sendo ele, vamos dizer assim, um manual para que a gente possa usar, uma ferramenta para que a gente possa usar para discipular pessoas, o primeiro assunto que ele trata é sobre a lei, não é? Um tema que talvez seja para alguns polêmico ou para alguns talvez irrelevante nos dias de hoje. Por que começar falando sobre a lei? Muitos dizem aí que hoje nós vivemos na era da graça, no tempo da graça, né? Então, época da graça. Será que se por viver na época da graça, a lei então não é mais importante? A lei, e nós estamos aqui falando daquilo que está no Antigo Testamento, será que o Decálogo, os 10 mandamentos, não são mais válidos nos dias de hoje? A resposta para isso é um sim, eles são válidos nos dias de hoje, com certeza um sim aí em letra maiúscula, né? Toda lei é importante pelo fato de ela nos ensinar o que é e o que não é pecado, né? A lei foi dada por causa de seres humanos cheios de erros, cheios de vícios, mergulhado nos seus pecados, né? Então é para isso que a lei existiu e existe até hoje, para realmente mostrar para esses seres humanos onde eles estão errando. Imaginem que Deus poderia talvez ficar em silêncio, simplesmente não dizer nada, não nos dar nada, e aí você imagina que se Deus não desse ali a Moisés as tábuas da lei, ninguém saberia o que é certo e errado, e a consequência disso é que todos estariam condenados ao inferno e sem motivo algum de desculpa ou possibilidade de defesa, uma vez que nós não saberíamos o que é certo e errado, nós já estaríamos fadados a sermos condenados. Então, para que soubéssemos daquilo que é pecado e que fere a santidade de Deus, ele nos deu as leis e é por meio delas que sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus. Como vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 8, capítulo 1, do versículo 8 a 11, vai dizer assim, Paulo então está instruindo a Timóteo e ele está falando nesse momento sobre a lei, as advertências contra falsos mestres da lei, né? Ele vai dizer assim no versículo 8 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Aqui talvez fique um pouco pequeno, então você pode abrir na sua Bíblia, eu vou ler aqui com os irmãos. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita por justos, mas por transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho, que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Paulo aqui
instruindo e dizendo para Timóteo, sim, a lei é boa. E lembrando, estamos aqui, obviamente, no Novo Testamento, né? Então Paulo ali está instruindo. Então a lei é boa e para que ela serve, né? Para que ela foi feita? Ela foi feita para aqueles que são transgressores, insubordinados. Para que isso? Para mostrar o quê? Deus então deu a lei para que todas essas pessoas, que ele vai dizer a partir do versículo 9, versículo 10 e 11, né, soubessem que elas estão desobedecendo aquele que os criou, as pessoas que foram criadas por Deus. E a partir disso, ver o que está de errado, né, nas suas vidas, aquilo que é necessário mudar. Então, se não houvesse essas leis, se não existissem essas leis, as pessoas não saberiam aquilo que devem se consertar diante de Deus. Então, Deus, inclusive, na sua infinita misericórdia, nos deu a lei exatamente para isso, né? Então, quando nós olhamos para todo esse começo, para toda essa introdução, né, pensando sobre o que é lei, não é? Essa é, com certeza, quando a gente fala de um discipulado cristão, por exemplo, para novos convertidos, ou eventualmente, se você já tem muito tempo de cristianismo e nunca parou para pensar sobre isso, falar sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a primeira informação que Deus quer que nós saibamos nas suas escrituras, né? É importante então nós entendermos a profundidade dos 10 mandamentos, que nós vamos tratar um pouquinho, né? E conhecer esses 10 mandamentos através da palavra de Deus. E aí, com base nisso, com base em falar sobre a lei, vale lembrar que lei existe para tudo, né? Por exemplo, as leis de trânsito, você tem leis de trânsito, você tem as leis civis, vocês têm vários tipos de lei para que as pessoas possam saber o que podem e o que não podem fazer. E quando nós falamos sobre o cristianismo, isso é básico, então, e é válido, inclusive, para os dias de hoje. E aí quando nós falamos de lei, e aí sim é importante distinguir, isso vai ser mostrado aqui na nossa revista, na parte 1 da nossa lição, Deus deu duas leis para nós a partir do Antigo Testamento, né? Uma que ainda está vigente e a outra que já não está mais vigente a partir do sacrifício de Jesus. E é fundamental nós entendermos essa diferença. O que vale para hoje, o que não vale, né? De tudo aquilo que é falado no Antigo Testamento, os rituais, os comportamentos, né? O que vale para hoje e o que não vale. É mais ou menos isso que nós vamos ver, né? Então, em primeiro lugar, nós temos ali no Antigo Testamento a lei moral, e que basicamente são os 10 mandamentos. Essas leis, elas nunca deverão acabar. Então, enquanto nós existirmos aqui na Terra, essas leis estão válidas. Nós precisamos olhar para elas e buscar cumprir todo aquele decálogo também, como nós podemos chamar. Essas leis, que são as leis morais, elas estão válidas até hoje. A lei moral ou os 10 mandamentos devem ser seguidos por todo o povo de Deus em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, diante disso, vamos lembrar rapidamente quais são esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão ali em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o 17, e também em Deuteronômios, capítulo 5, do versículo 7 até o 21. E aí, rapidamente, só para que a gente se lembre da lei moral, né? E tudo aquilo que é importante que a gente se atente nas Escrituras e busque cumprir essas leis. Quais são elas? Não terás outros deuses além de mim. Isso pode ser básico, mas nós vemos isso claramente nos dias de hoje, né? Pessoas que buscam outros deuses, né? Ele vai dizer também, não farás para ti nenhum ídolo
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então aqui Deus está sendo claro que não devemos adorar imagens, não devemos adorar nada que possa roubar a glória de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E como muitas vezes nós falhamos nisso aqui, em tomar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus à toa, talvez até em juramentos, por exemplo, né? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E aqui nós vamos entender mais para frente o que seria esse dia do sábado nos dias de hoje para cada um de nós. Honrar pai e mãe, né, a fim de que tenha vida longa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. E aqui eu coloquei reticências porque ele vai citando algumas coisas que podem ser cobiça ao teu próximo, a inveja e etc. Então, esses são os 10 mandamentos, a lei moral. Os primeiros 5 mandamentos são leis relacionadas ao homem para com Deus, e os 5 últimos mandamentos são leis relacionadas entre o homem para com o seu próximo. Essas leis cerimoniais nós vamos estudar em profundidade nas próximas lições. Então, na lição 2, né, depois de hoje, no próximo domingo, nós vamos ver o mandamento 1 até o 5. E lá na frente, lá na lição 3, nós vamos ver o do mandamento 6 até o 10 e entender um pouquinho melhor como tudo isso é para os nossos dias de hoje e como isso funciona na prática. Mas toda essa parte aqui é para que então a gente entenda a importância da lei moral, sim, nos dias de hoje. Como eu disse antes, Deus nos deu 2 leis no Antigo Testamento. A lei moral e tem outra, a lei cerimonial. São aquelas relacionadas ao culto no tabernáculo ou no templo, em Israel, no templo lá onde o povo, os judeus iam adorar ao Senhor. Aquelas leis, aqueles rituais, esses sim, a partir do Novo Testamento, a partir do que nós temos aqui, para o cristianismo, estas leis sim foram todas abolidas, né? Então essas leis cerimoniais, essas sim foram abolidas e não a lei moral. Então, o que eram essas leis cerimoniais? Eram os sacrifícios, era o derramamento de sangue de animais para purificação de pecados, ou mesmo para uma oferta a Deus de comunhão, uma oferta contra a culpa. Então, vários rituais que eram feitos e que são descritos no Antigo Testamento, como nós já falamos lá em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômios, enfim, você pode ler ali e estudar vários rituais que eram feitos para o pagamento da culpa, vamos dizer assim. E a gente percebe que o derramamento de sangue, todos aqueles sacrifícios, hoje a gente tem a compreensão que aquilo aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo e pelo sacrifício que ele pagou por nós na cruz. Obviamente que todos esses rituais, embora tenham sido abolidos, não é? Eles mostravam para aquele povo e mostram para a gente hoje com toda certeza a santidade e a seriedade que o povo de Deus deve ter para se achegar a Deus, né? Então diz lá, apontava para a santidade e seriedade com que o povo deveria viver diante de Deus. Então sim, embora tenham sido abolidos através dos sacrifícios de Cristo, demonstra o Deus a quem servimos, um Deus santo, um Deus puro, um Deus sem mácula, um Deus justo, né? Então por isso que aqueles sacrifícios naquela época eram necessários. E ainda sobre as leis cerimoniais, então com a obra perfeita da redenção em Jesus Cristo, né, e Jesus Cristo, ele aboliu todas as leis cerimoniais e não as leis morais, ou seja, basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que hoje não há mais nada, irmãos, que nós devemos ou que nós temos que fazer para apresentar diante de Deus.
O que eu quero dizer, por exemplo, é costume muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado com isso em outras religiões, inclusive dentro do cristianismo, eu estou falando de todo o cristianismo, pessoas que, por exemplo, fazem votos, né? Ah, eu vou fazer um voto para que tal coisa aconteça. Ah, eu vou fazer um voto enfim, conseguir alguma coisa. Quase com uma barganha com Deus, como se fosse possível. Por exemplo, eu vou ficar um ano sem fazer tal coisa, para que Deus faça tal coisa na minha vida, entende? O que eu estou querendo dizer é que Cristo já pagou tudo aquilo que nós jamais poderíamos pagar diante de Deus para ter a nossa salvação. Que esse sim é o nosso maior bem, é o nosso maior presente, é a maior demonstração de graça de Deus nas nossas vidas. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, né? Ele mesmo ofereceu o seu Filho na cruz para morrer por nós e pagar todos os nossos pecados, né? Então, já caminhando para a nossa conclusão, então só para que a gente entenda todo, em primeiro lugar eu disse lá, né, sobre a introdução, sobre que nós vamos falar muito sobre discipulado nesse novo livro. Aí a lição hoje, a lição 1, né, foi então só para que basicamente a gente entenda o que é lei moral e o que é lei cerimonial, o que está válido para hoje e o que não está válido, né? E aí caminhando então para a nossa conclusão, essa lição é fundamental na vida cristã. Por quê? Ela é importante para que a gente possa compreender o papel da lei na Bíblia Sagrada. Ela serve para nos conduzir ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em Romanos, capítulo 7, do versículo 6 ao 7, vai dizer assim. Você tem aí, de novo, né? Talvez fique um pouco pequeno aí para você, mas você pode acompanhar em Romanos capítulo 7, do versículo 6 ao 7, vai dizer assim, Paulo escrevendo também aos romanos, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, voltando aqui, qual é a importância de nós entendermos o papel da lei nas Escrituras e nos dias de hoje? Entender que ela está vigente sim e que Deus nos deu essa lei, como está dizendo aqui o apóstolo Paulo, para que nós saibamos o que é certo e o que é errado. Volto lá na introdução, se Deus não nos desse essas leis, nós estaríamos condenados e fadados ao inferno, porque nós não iríamos perseguir um padrão de santidade que Deus requer de nós e das nossas vidas, né? Agora, vale também pensar, né, que, como eu falei para vocês, essas leis são leis que vão nos mostrar o padrão da santidade de Deus. E quando nós olhamos para esse padrão, talvez, se você for sincero de coração, e eu posso dizer aqui para vocês, a verdade é, irmãos, que nenhum de nós é capaz de cumprir todos aqueles 10 mandamentos, né? É muito provável que você, assim como eu, em alguns daqueles 10 mandamentos já tenha falhado, já tenha infringido a lei, não é? Isso então vai nos mostrar, irmãos, que nós somos incapazes de agradar a Deus. Nós, como pecadores, nós merecemos a condenação no inferno. Imagine se eu acabasse essa lição aqui, né? Dizendo para você que está aí assistindo que você só merece o inferno. Verdade que é que, de acordo com a Bíblia, de fato, nós sem Cristo merecemos a condenação no inferno. Então, de novo, para que a lei serve? Pela graça de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir
a nossa pena, cumprir tudo aquilo que nós não conseguiríamos jamais cumprir diante de Deus. Ele se sacrificou em nosso lugar. Então, por isso, a lei nos mostra e ensina que todos aqueles que não confessarem Jesus Cristo serão condenados e indesculpáveis. Então, essa é a função da lei para nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, saber que a lei moral ainda está vigente e que a partir dessa lei, as pessoas que não confessam o nome do Senhor Jesus Cristo por aquilo que nós acreditamos e que está escrito na nossa Bíblia Sagrada, elas estão fadadas e condenadas ao inferno. Elas serão indesculpáveis, como Paulo vai falar em várias das suas cartas e epístolas, né? Como ele vai falar em Romanos, não há nenhum justo sequer. Ou também como ele vai falar em Efésios, lá no capítulo 2, Efésios, que provavelmente será a nossa próxima revista de estudo, mas ele vai falar lá em Efésios capítulo 2, que antes todos nós, todos, sem exceção, andávamos buscando os nossos próprios interesses, andando de acordo com as nossas próprias paixões, vivendo os nossos próprios desejos, imoralidades e etc. E aí ele vai continuar, né, em Efésios capítulo 2, vale muito a pena ler, que aquilo é um resumo da pregação do Evangelho. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar os nossos pecados e nos dar a salvação. E essa salvação é um dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor e é graça do Senhor. Amém? Então é para isso que serve a lei, para mostrar para que todos aqueles que não vierem a confessar o Senhor Jesus Cristo sejam condenados e indesculpáveis. Então, eu e você, que já temos o Senhor Jesus Cristo, ele já pagou os nossos pecados, mas nós temos sim que olhar para a lei moral e perseguir, alcançar aqueles objetivos. Ainda que saibamos que não conseguiremos, mas a nossa obrigação é sim olhar para os 10 mandamentos e persegui-los na busca pela santidade. Como vai lá dizer em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, desse modo, a lei se encerra onde o conceito desse versículo começa. Qual versículo? Podemos ler lá em Mateus, capítulo 16, do 24 ao 26. Jesus está falando com os discípulos, ele está predizendo ali já a sua morte e a sua ressurreição. E no versículo 24, então o próprio Jesus Cristo vai dizer, versículo 24: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, irmãos, esses versículos ficam bem claros que nós, como seres humanos, somos incapazes de agradar a Deus. Sem Cristo, nós não temos salvação. A lei nos foi dada para percebermos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que se não fosse Cristo, nós estávamos condenados ao inferno. Como o próprio Jesus diz, ele vai falar assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele vai completar: ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O homem sem Cristo não tem nada a oferecer um Deus santo. É por isso que a lei existe e é por isso que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como autor da nossa fé e consumador da nossa salvação em Cristo. É isso que nós temos para hoje
Eu espero que tenha ficado então claro essa primeira lição para nós, a importância da lei ainda nos dias de hoje, da lei moral, não das leis cerimoniais, tá bom? E aí, nas próximas lições, então, como eu disse, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nos 10 mandamentos. Depois eu vou mandar para vocês esse livro aqui, como eu disse, é muito legal, que no final de cada lição, de cada capítulo, ele tem algumas perguntas. E perguntas são sempre bons, são sempre boas para que a gente possa memorizar e estudar aquilo que nós aprendemos, né? Então ele vai falar aqui na página 20, eu vou mandar para vocês, escreva abaixo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são para a lei, são parte da lei moral ou da lei cerimonial? Quando as leis cerimoniais acabaram? Porque Deus nos deu as leis. Vou mandar isso para vocês. Quero que vocês respondam essas perguntas e a gente possa continuar conversando e comentando sobre essa lição no nosso grupo, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Um grande abraço, vamos orar para encerrar e até a próxima lição. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta lição que o Senhor permitiu que nós pudéssemos estudar e aprender, ó Deus. Complete no meu coração e no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ensinar, ó Pai. O Senhor sabe as dificuldades, as necessidades de cada um, por isso nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos enviou o seu Filho para apagar os nossos pecados que nós jamais seríamos capazes, ó Deus. Obrigado pela beleza da tua santidade. Obrigado por tudo. Esteja conosco, esteja com a nossa Igreja Batista do Ipiranga, na pessoa do nosso pastor Nelson, também do nosso líder da Escola Bíblica Dominical, Daniel, ó Deus, e com cada família, cada irmão nosso que está assistindo a nossa lição, cada pessoa que está sendo alcançada por essa lição, por essa ferramenta, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um bom domingo, que Deus abençoe a cada um e até a próxima. Estudem, se esforcem e nos vemos por aí. Um abraço.